Olá, eu sou o Rodrigo Guimarães, eu sou o criador do método Spindle e o meu objetivo nessa aula é te ensinar a fazer uma apresentação pessoal em inglês em poucos minutos. Para isso a gente vai usar a plataforma do Spindle. Então eu vou diminuir o tamanho aqui da minha imagem, me colocar aqui para o lado. E essa aqui é a home, é a página inicial da plataforma do Spindle. A gente tem vários recursos, nós vamos entrar aqui em lições. Quando a gente entra em lições, a gente vai encontrar aqui temas desde o mais básico até temas de compreensão afiada da língua. Tá? Então você tem temas de assuntos cotidianos, de viagens, para falar sobre você. E hoje a gente vai usar uma lição aqui do tema Se Apresente. Tá? Então eu vou abrir aqui esse tema. Como se apresentar? Então vamos lá. Primeira etapa, vem comigo, nós vamos aprender 19 palavras, tá bom? Com essas 19 palavras, você vai aprender a formar 63 frases e com isso você vai fazer a sua apresentação pessoal. Então vamos lá. Primeira palavra é essa aqui, ó. Você tem a imagem, a palavra, a tradução e como você pronuncia essa palavra, tá? Então essa palavra se pronuncia I, significa eu. Então, I, vamos ouvir aqui. Eu vou treinar minha pronúncia também para você ver como funciona. I. Legal. Então vamos simplesmente passar, vai repetindo comigo aí. You, he, she, it, we, they, am, is, are. John, Mary, 10 years old, from Brazil, a student, a dog, intelligent, happy, Brazilian. Vamos fechar o olhinho aqui agora, vamos ver se você lembra. E aí, lembra que palavra é essa? I. Vou deixar você ver se lembra. You. He. She. It. We. They. Am. Is. Are. John. Mary. Lembra dessa? 10 years old. From Brazil, a student, a dog, intelligent, happy, Brazilian. Essa é a parte de memorização, ela é fundamental quando você precisa aprender algo novo, um tema novo. E quando você vai aprender um idioma, ela é mais importante ainda. Vamos lá, vamos usar essas palavras em frases agora. Então, você lembra que o que essa imagem representa? Vou dar um tempinho para ver se você lembra. Vou abrir o olhinho aqui para você ver. He is John. Então, vamos ouvir a frase. he is John. He is John. Legal. Então, ele é o John. Então, eu estou apresentando alguém. Ó, ele é o John. She is Mary. Vou fechar o olhinho para ver se você lembra da próxima. Então, ela é a Mary. She is Mary. Agora eu tenho aqui I am from Brazil. Vamos ver o que significa. Eu sou do Brasil. I am from Brazil. Lembra dessa? I am a student. Eu sou estudante. Então esse I am, que está aparecendo várias vezes, eu sou. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I am happy, eu sou feliz. Então, eu vou pular a próxima etapa, que é uma videoaula. Então, como você está aqui comigo, você não precisa dessa videoaula, tá? E eu vou pular direto para essa etapa aqui. Isso aqui é o tabuleiro do Spindle. Como é que funciona isso aqui? A gente tem todas as palavras que você aprendeu, tá? Se você não memorizou ainda as palavras, pode voltar ao vídeo para ver essas primeiras etapas mais uma vez, tá bom? Se você já estiver na plataforma do Spindle, já for um assinante, você tem acesso para trabalhar no seu ritmo, processo de memorização, processo de pronúncia das frases, videoaula, você vai aprender a fazer um mapa mental sobre a videoaula e
chegamos aqui nesse momento de testar as possibilidades. Então, vamos lá. Eu expliquei para você que quando você fala assim, I am, é eu sou. Então, olha só, dá para falar várias coisas com isso. Olha uma apresentação pessoal de um menino chamado John. Seria algo assim. Ele poderia dizer, hello, olá, I am John. Eu sou o John. Poderia falar a idade dele, I am 10 years old. Tá? Então, ele está dizendo, quando ele fala essa 10 frase, years old. eu sou 10 anos de idade. Em inglês é assim que a gente fala. I am 10 years old. Olha a tradução para o português. Eu tenho 10 anos. Tá? Então, quando você quer dizer que você tem uma idade, em inglês você usa desse jeito. I am 10 years old. Tá? Vamos treinar a pronúncia. Vou treinar a pronúncia dessa aqui. I am a student. Então, esse John aqui, ele é estudante. Então, ele vai dizer essa frase. I am aqui. a student. I am a student. Tá bem? Então, ele vai dizer I am a student. Muito bem. Talvez ele seja inteligente, então ele diga I am intelligent. I am Brazilian, se ele for brasileiro. I am happy, ele diria se ele for feliz. I am from Brazil, eu sou do Brasil. Ou I am from São Paulo, I am from Fortaleza, I am from Rio de Janeiro. Tá? Então agora que você está se familiarizando com isso, vamos incorporar ainda o John. E o John vai montar aqui uma apresentação pessoal. Eu vou imaginar que o John não sabe ainda muito de inglês, então ele vai cometer erros, ele não vai saber falar palavras em inglês, e eu vou montar essa apresentação dessa forma. Ele vai dizer algo assim, com o que ele aprendeu, né? I am John, I have, é um erro muito comum, tá aprendendo inglês, em vez de falar I am, a idade, né? I am 10 years old, estou escrevendo errado, ele usou I have, é um erro comum. E aí talvez ele queira dizer I am a student, essa ele acertou. I am a Brazilian, ele escreve com S. I am from Rio. E ele quer dizer assim, mas eu moro em São Paulo. Ele não sabe ainda essas palavras, então ele vai colocar assim, mas I moro em São Paulo com my family. Legal. Então, vai começando a se formar uma apresentação e eu vou clicar nesse botãozinho mágico que está escrito Melhore meu texto. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente melhora o nosso texto. Então, a apresentação ficou assim, olha, vamos ouvir essa apresentação. Ó. I am John. I am 10 years old. I am a student. I am Brazilian. I am from Rio, but I live in São Paulo with my family. Então, a apresentação dele ficou assim. Olha só, eu sou o John, eu tenho 10 anos, sou estudante, eu sou brasileiro, eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo com a minha família. Então, vamos treinar uma vez isso aqui em inglês. I am John, I am 10 years old, I am a student, I am Brazilian, I am from Rio, but I live in São Paulo with my family. E aí agora você pode, em cima disso, fazer a sua própria apresentação. Então, eu vou te ajudar com isso, vamos lá. Então, você fala seu nome aqui, I am, e o seu nome. I am Marcos, I am Paulo, I am Joana, I am Marcela. Você fala a sua idade, I am 10, 20, 25, 30 years old. I am, fala a sua profissão, a student, a teacher, a doctor, an architect, an engineer. Fala a sua nacionalidade, I am Brazilian, I am Chilean, I am Japanese, I am Chinese, I am American. Fala de onde você é. Pode falar a cidade que você é. Então, I am from São Paulo, I am from Rio, I am from Porto Alegre, I am from Belo Horizonte, I am from New York, I am from Paris, I am from Fortaleza, I am from Teresina. E aqui, se você morar em outra cidade, vai se encaixar muito bem. Mas, né? I live in, fala a cidade que você mora, with my family, com a minha família, with my wife, com a minha esposa, with my husband, com meu marido, certo? Então você tem essa flexibilidade e com isso você monta a sua própria apresentação pessoal, certo? Então isso foi uma apresentação pessoal que você faz com o Spindle. Importante que com essas 19 palavras, a gente consegue fazer 63 combinações de frases, tá?
Por quê? Porque eu ainda não te contei aqui nessa etapa que quando eu quero falar ele, eu vou usar essa outra combinação, é uma regra. Então, assim, ele é o John, he is John, tá? Se eu quero falar, olha, você é o John, esqueceu, perdeu a memória? Você é o John, eu vou usar you are John, outra combinação. Como é que você sabe dessas combinações? Você pode testar aqui, se você tentar falar I am, you am John, vai dar errado, tá falando que é para usar o are, então vou usar you are John, ele vai You dar are certo. John. E você vai saber disso assistindo a videoaula do exercício. Olha, as videoaulas são muito curtas, elas têm em média 1 minuto, essa aqui tem 2,24, tá? É o máximo de tempo que você vai encontrar numa videoaula, que explica justamente esses detalhes. Então, a plataforma do Spindle, ela vai te permitir entrar em cada assunto desse, aprender um conteúdo diferente, com frases diferentes, com uma configuração aqui da nossa mandala, nosso tabuleiro do Spindle diferente, com uma proposta para você produzir algo diferente. E aí você vai compondo a sua narrativa, você vai compondo a sua comunicação de forma autoral, sem ter que simplesmente decorar frases, decorar regras. Na verdade, é memorizar vocabulário, entender como as coisas funcionam e usar isso para comunicar algo real, algo que tenha significado para você. Essa foi a sessão Se Apresente. Temos a sessão Descreva Sua Rotina, saudações iniciais para você aprender as primeiras conversas que você pode ter, aquela conversa de elevador, conversa rápida. Temos temas para você entender como o inglês funciona, que são temas imersivos que você vai construir toda a lógica do inglês na sua mente, entender como que é a base da língua, qual que é o alicerce do idioma, né? Como que tudo funciona no inglês. Conte sua história sobre famílias, descreva sua casa, seus ídolos, final de semana, atividades de lazer, para quando você for viajar, como que você pede no restaurante, né? Como que você se comunica numa viagem, planos para o futuro, perguntando, pedindo informação na cidade, mais temas assim que é para dar mais uma encaixada na sua compreensão do inglês com estruturas importantes, mais assuntos cotidianos para fazer compra, falar de roupa, falar sobre saúde, bem-estar, cozinhando, falar de tecnologia e por fim uma compreensão afiada da língua. Quando você dominar tudo isso e estiver se comunicando legal, você pode seguir para exercícios como o criar lição, onde a nossa inteligência artificial ela cria uma lição sobre qualquer tema que você quiser. Então, se você quiser falar sobre o homem na Lua, se você quiser falar sobre biologia molecular, nem sei se existe isso, você escreve aqui e escolhe sobre o que você quer falar, tá bom? Então, eu posso querer saber aqui sobre... Vou escolher um tema que já está pronto aqui. Gêneros musicais populares. Não, vou escolher um tema aleatório para você ver aqui. Eu vou escrever assim... pode ser, né? Sobre a Lua. Então, about the moon. Vamos ver o que ele cria com esse tema genérico aqui sobre a Lua. Aqui vai ser um tema que é interessante para a gente avaliar, um tema aberto, um tema mais fechado. Então ele está sendo gerado, ele demora um pouquinho porque ele está sendo gerado nesse momento com o uso de inteligência artificial. Então ele está trazendo aqui para a gente esse tema, Exploring the Mysteries of the Moon. Então, explorando os mistérios da Lua. Então ele traz vocabulário aqui para a gente, tá bom? TV traz texto, traz tópicos, traz uma proposta para a gente produzir algo. Isso já é um conteúdo avançado que você tem acesso aqui na plataforma Spindle e que provavelmente você vai usar depois que você já tiver se familiarizado com o vocabulário, construído toda uma dinâmica da língua para que você possa se comunicar, possa se expressar sem precisar decorar regra, gramática, mas sim entendendo como o idioma funciona, tendo um passo a passo que vai te fazer memorizar, que vai te fazer treinar frases, que vai te fazer produzir seus próprios textos, né? Suas próprias, mais importante do que texto é a sua ideia, você conseguir colocar a sua ideia para fora e conseguir falar sobre essa ideia.
Por isso, em todas as lições do Spindle, como eu te mostrei, você tem esse passo a passo para te guiar através desse processo. Então, espero que você tenha conseguido se apresentar em inglês com essa aula e conhecido um pouco da plataforma do Spindle.